prescrições farmacológicas e não farmacológicas do enfermeiro. Na verdade, eu devia ter começado falando prescrições não farmacológicas e farmacológicas do enfermeiro. É muito importante a gente sempre se lembrar que a menopausa não é uma patologia, né? É um momento fisiológico da vida da mulher. Pode trazer alguns sintomas de descompensação à fase de transição e nós temos o dever de manejar esses sintomas para ajudar as mulheres a ter mais qualidade de vida nessa fase da vida. Lembrando que, na atualidade, a grande maioria das mulheres tem pelo menos aí metade da vida pela frente, né? Então é muito importante que a gente devolva o bem-estar para as mulheres que o perderam e mantenha para aquelas que a gente ainda consegue fazer um processo preventivo e de acompanhamento mais contínuo, longitudinal. Gosto muito dessa palavra, longitudinal. Quem dera nós pudéssemos realizar todos os acompanhamentos em saúde de forma longitudinal. O Ministério da Saúde também recomenda, né, que o manejo da menopausa seja realizado preferencialmente de forma não farmacológica. Então tá lá, a orientação do Ministério de Saúde é de que, no geral, a mulher no climatério não deve ser farmacológica, né? Nós estamos lidando com um processo fisiológico da vida da mulher. No entanto, naqueles casos em que a mulher apresente um desconforto tamanho, onde ela sente aí, né, a qualidade da sua vida sendo perdida, né, tá com a vida comprometida, com seu bem-estar comprometido, ou ainda que as consequências desse processo fisiológico venham acarretar a ela mais danos à sua saúde, aí sim, aí a gente faz o encaminhamento para o profissional médico, ele vai fazer uma avaliação clínica cuidadosa, individualizada. A menopausa jamais pode ser manejada de forma protocolar, né? O que eu quero dizer com isso? A gente não pode sacar da nossa gaveta uma prescrição, porque essa prescrição não cabe para todo mundo. A prescrição ela é individualizada, através da nossa escuta ativa, de uma escuta bem qualificada. Principalmente se a gente estiver falando da terapia hormonal, né? Que tem assim, algumas restrições importantes que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então, o que a gente pode usar aí de não farmacológico, né? Então, as PICs, as terapias complementares, elas estão sancionadas, elas são reconhecidas pelo Ministério da Saúde, né? O Corém nos apoia no uso delas para que o enfermeiro se instrumentalize, né? O que a gente pode estar fazendo? Fitoterapia, acupuntura, homeopatia. Se vocês derem uma boa olhada ali na cartilha do Ministério da Saúde para o manejo do climatério e da menopausa, é abordado inclusive a antroposofia. É incrível, né? E a gente vai ter lá capítulos inteiros que fala sobre uma alimentação adequada para essa fase e a atividade física, coisas que o enfermeiro pode manejar. Nós não estamos falando de uma nutrição patológica, né? Onde a gente precisa ir do encaminhamento para nutricionista, mas daqueles conceitos básicos que a enfermagem orienta muito bem. A fitoterapia é uma das grandes recomendações do Ministério da Saúde e ela traz resultados incríveis, né? Então, o que a gente tem aí de fitoterapia? Como é que a gente vai definir isso? Então, fitoterapia são as plantas medicinais e os fitoterápicos que podem ser utilizados em uma ou mais formas, né? Então, como é que a gente pode usar isso? A planta natural, a planta medicinal seca, fitoterápico manipulado, né? Quando a gente manda colocar nas cápsulas. A gente pode fazer o fitoterápico industrializado, hoje a gente já encontra também. A gente tem chás, sucos, emplastos. Então, as formas de uso são muitas. Como é que eu vou saber prescrever isso? Eu vou estudar sobre isso, né? E o Ministério da Saúde, ele traz uma orientação de prescrição que o enfermeiro pode realizar com segurança dentro da cartilha. E eu vou falar sobre essa prescrição aqui. Então, para começar, a gente tem aí uma das substâncias mais ricas e mais estudadas quando a gente fala aí do manejo da menopausa, que é a soja, né? E aqui a gente tem uma informação muito interessante.
As mulheres orientais, né, sobretudo as japonesas, que fazem um alto consumo de soja na alimentação ao longo da vida, elas apresentam um índice muito baixo de sintomas climatéricos, né? A grande maioria das mulheres orientais não apresentam, por exemplo, o fogacho, que é a principal queixa feminina durante esse período, né? Então, o que tem aí na soja que traz esse resultado tão interessante e que provavelmente nas próximas décadas a gente vai conhecer melhor ainda devido aos estudos que vêm acontecendo. Então, ela é rica em isoflavonas, que é uma das substâncias mais estudadas quando a gente fala no período do climatério. E ela tem uma ação similar à do estrogênio, que é justamente o nosso hormônio que está em baixa nesse período. Ela melhora o perfil lipídico, lembra que a gente falou que aumenta aí o colesterol, né? O colesterol ruim aumenta, o colesterol bom cai, aumenta aquela área de gordura abdominal e a mulher tem uma piora significativa aí do quadro lipídico, né? Então a soja ela ajuda nessa melhora. Ela faz a manutenção da massa óssea, né? Então a gente está em um processo de diminuição do metabolismo ósseo, então a gente coloca uma substância que ajuda a melhorar isso. Ela tem ação antioxidante, então com a entrada da menopausa e a queda desses hormônios, a gente está tendo aí uma perda de elasticidade da pele, né? Essa pele está mais seca, mais quebradiça, num processo de envelhecimento um pouco mais acelerado. Então, a soja vem diminuir esse processo com ação antioxidante. E todo mundo quer, né? Essa resposta no corpo. Ela tem ação anti-inflamatória e ela ainda inibe tecido neoplásico. Então, a gente sabe que a menopausa, ela tem aí ela traz um risco aumentado, né? Para cânceres de mama, colo do útero, ovário, e com a soja a gente consegue inibir esse tecido neoplásico, né? O crescimento de tecidos cancerígenos. E como é que a gente vai prescrever a soja? A gente pode prescrever a soja de diversas formas, inclusive estimular a mulher que ela coloque uma quantidade maior de soja na sua alimentação. E a gente pode prescrever essa substância manipulada, né? Sancionada pelo Ministério da Saúde. Então tá lá. Como é que a gente vai prescrever? Exatamente como tá aqui no meu slide, né? Então ele é a soja Glucine Max, a gente vai prescrever extrato padronizado de 40 a 70% de isoflavonas. Escrevendo assim, a farmácia de manipulado sabe exatamente o que é para ser feito. E como que é a forma de uso, né? Como que a gente vai orientar essa mulher a usar essa cápsula? Então, de 50 a 180 miligramas por dia, que devem ser divididos em 2 tomadas. Então, como é que eu vou avaliar a quantidade? A ideia é sempre, a gente começa com a menor quantidade e vai aumentando para ter certeza que a mulher não vai ter nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de intolerância à substância, e quanto menos de qualquer tipo de substância extra a gente colocar, melhor, né? Mulheres que estão lá num processo muito intenso de fogachos, que estão realmente passando aí por um processo sintomático muito significativo, a gente coloca aí uma quantidade maior, né? Então fica ali em torno de 100, 150 miligramas por dia até chegar aos 180 divididos em 2 tomadas. E quais são os possíveis efeitos colaterais, embora muito raros, né? Então, alergias, interferências de certos minerais, algumas mulheres relatam aí constipação, um pouco mais de flatulência, náuseas e uma irritação gástrica. São sintomas raros, tá? Então, assim, não é uma coisa que a gente encontra comumente aí nas prescrições. Que mais que a gente pode estar prescrevendo, né? Então, a gente pode prescrever o trevo vermelho. O que o trevo vermelho faz, né? Ele também tem as isoflavonas, ele potencializa essa sensação de estrogênio, assim como a soja, né? Então, como é que a gente vai estar prescrevendo ele? Então,
Trifolium pratense, extrato padronizado a 8% de isoflavonas. Ele vai fazer um complemento aí com a cápsula de soja, né? E o uso dele vai de 40 miligramas a 60 miligramas por dia numa dose única. Então, a soja a gente parcela ela de 12 em 12 horas, né? Então, são 2 tomadas. O trevo vermelho a gente vai colocar ele uma dose só, tá? Então, quais são os possíveis efeitos colaterais? Aqui a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. Por quê? Porque ele potencializa o efeito do anticoagulante. Então, aquela mulher que faz uso de anticoagulante porque teve algum evento trombótico ao longo da vida, né, que já passou aí por um AVC, a gente vai tomar um pouquinho de cuidado, né? Então, principalmente se estiver usando ao mesmo tempo. Se estiver usando ao mesmo tempo que o anticoagulante, a gente não vai tomar, tá? Daí é uma prescrição que a gente deixa fora, tá? Ele pode alterar também a metabolização hepática, né? Então, as medicações, sobretudo os antialérgicos, aquela mulher muito alérgica, que faz uso de antihistamínicos constantes, melhor não fazer a prescrição dessa substância, tá? E dá para prescrever, a mulher não faz uso de anticoagulante, não tem casos aí de uso rotineiro de antialérgicos, perfeito. Vai passar por uma cirurgia, ele não tem o mesmo efeito dos anticoagulantes? Então a gente vai suspender por pelo menos 48 horas para evitar o risco de sangramento aumentado durante o procedimento cirúrgico, tá? Isso é super importante. E tem que orientar, né? Às vezes a paciente não volta no nosso consultório para falar que vai passar por um procedimento cirúrgico, então tem que orientar que tem que suspender. A gente pode prescrever ainda a simicifuga, né? Então é simicifuga racemosa, o extrato padronizado entre 2,5% e 8% de 27 de deoxiacteína, difícil de falar, né? Qual que é o uso? 40 a 80 miligramas por dia e ela pode ser associada às isoflavonas. Então, a gente pode tomar junto, né? Ou com a soja ou com o trevo vermelho que a gente falou anteriormente. Quais são os efeitos colaterais? Essa é a que tem efeitos colaterais mais raros, né? Muito raro algum tipo de fala de desconforto com o uso dessa substância. Mas, quando acontece, o que a gente pode ter aí? Dor abdominal, diarreia, cefaleia, um pouquinho de vertigem, náuseas, vômitos e dores articulares. Reforço, é raro, tá? A gente tem ainda o hipérico perforatum, né, que é um extrato padronizado a 0,3% de pericinas e o uso dele é mais alto do que as outras, então vai de 300 a 900 miligramas ao dia. E no caso de utilizar a maior dose, que são os 90 miligramas, a gente vai parcelar essa tomada, vai dividir essa tomada em 3 tomadas diárias, né? Então, 300, 300 e 300, de manhã, no meio do dia e à noite, tá? Quais são os possíveis efeitos colaterais? Irritação gástrica, sensibilidade cutânea, né? Fotodermatite, pode acontecer aí de manchar a pele, então é importante orientar, né, para não se expor ao sol longamente no uso dessa substância. Se fizer exposição ao sol, protetor solar. Pode trazer para algumas pessoas aí o efeito da insônia e aí não é legal, né? Porque a gente já está falando de um momento onde a mulher tá com o padrão de sono na maioria das vezes afetado, então observa, né? Se é uma mulher que já traz um histórico importante de insônia, talvez seja uma substância que é melhor a gente segurar um pouquinho a mão. E ansiedade, tá? Quadros de ansiedade também não é muito recomendado, né? Porque são possíveis efeitos colaterais. Se a gente já tem presença disso, a gente não vai nem ter certeza se é a medicação que está potencializando ou não. A gente tem a valeriana officinalis, a gente vai fazer ela com extrato seco, né? A 0,8% de ácidos valerênicos. O uso dela vai de 300 a 400 miligramas ao dia e a gente pode dividir em 2 ou 3 tomadas, né? E quais são os efeitos colaterais? Hipersensibilidade aos componentes da fórmula, muito importante respeitar as dosagens, né? A gente não passa a dosagem dessa medicação.
O excesso dessa substância, ela pode trazer risco aí de agitação, a pessoa ficar mais ansiosa, mais agitada. E em grandes quantidades, a gente tem relatos aí de que induz a sonhos, né, dispepsia, reações alérgicas cutâneas. Então, é muito importante que seja respeitado a dose, de preferência não chegar nas 400 miligramas, né, manter ali as 300 parceladas aí de 2 a 3 vezes ao dia. A gente tem a melissa, todo mundo já ouviu falar da melissa, né? Tem muito chá de melissa, então a Melissa officinalis a gente vai preparar com o extrato seco, não menos que 0,5% de óleo volátil, né? Contendo ali o citral. Ela tem ainda ali 6% de derivados de hidroxicinamínicos totais, calculados como ácido rosmarínico, né? Ele traz também aí uma sensação de alívio para os principais sintomas do climatério, né? A prescrição vai de 80 a 240 miligramas, né? Então, a diferença é bastante significativa. A gente sempre vai começar ali com as menores doses. Possíveis efeitos colaterais: entorpecimento, né? Então, a pessoa fica muito passada. Bradicardia em indivíduos sensíveis, então toma cuidado com essa substância, né? Então é aquilo, não existe prescrição protocolar. Então você ouviu a sua paciente, você entendeu os sintomas que ela tem, vamos avaliar aqui na prescrição o que cabe e o que não cabe. Se eu tenho aqui uma substância que ela fala que ela tem por efeito colateral a possibilidade de crises de ansiedade, e eu tenho uma paciente na minha frente que está falando que sofre de crises de ansiedade, eu não vou prescrever aquela substância, né? Eu tenho outras coisas para prescrever, então é muito importante estar atento a isso. A pergunta que não quer calar, né? Posso fazer uso de fitoterápico junto com os hormônios? Então, a mulher está fazendo o uso da terapia hormonal e ela quer fazer a transição do hormônio para o fitoterápico. Em que momento eu entro com o fitoterápico? Pode tomar junto? Pode tomar junto. Então, o que a gente vai fazer? Durante a transição da terapia hormonal para a fitoterapia, a gente vai realizar a introdução imediata e diária, né, da dose efetiva de fitoterápicos e retirar a hormonioterapia de forma gradual. Então, o que eu quero dizer com dose efetiva do fitoterápico? Se eu estou falando que aquele fitoterápico traz ali resultado de 80 miligramas a 160 miligramas, não adianta eu prescrever 60, né? A dose efetiva dele começa ali em 80. Então, vamos colocar a dose efetiva e a gente vai retirar este hormônio de forma gradual, lentamente. Qual que é a forma indicada pelo Ministério da Saúde, pela cartilha de manejo ao climatério e à menopausa? Então, no primeiro mês, a mulher está lá entrou com fitoterápico e ela vai fazer o uso do hormônio em dias alternados. Então, segunda sim, terça não, quarta sim, quinta não, sexta sim, sábado não e por aí vai. No segundo mês, ela vai tomar um comprimido a cada 3 dias, né? No terceiro mês, ela vai tomar um comprimido a cada 4 dias. O que é muito importante aqui? A gente vai manter o mesmo cuidado de rastreamento para neoplasias para hormônios dependentes, tá? Então, o mesmo protocolo utilizado para investigar a possibilidade de processos cancerígenos em mulheres que fazem uso hormonal, a gente vai manter aqui, tá? O acompanhamento, né? Como é que a gente faz o acompanhamento dessa mulher que está em uso do fitoterápico? Então, é o mesmo preconizado anteriormente, né? Ela vai vir ao consultório no mesmo período aí que a mulher que não está fazendo, não tem problema nenhum, não há limite para o uso de fitoterápico, desde que não apresente aí contraindicações para aquela mulher. Então, pode usar 1, 2, 3 substâncias concomitantes, desde que a gente respeite, né, as contraindicações para cada indivíduo. É muito importante ter isso claro. É um excelente recurso para as mulheres que não podem fazer uso da terapia hormonal, né? Existem mulheres que não podem, mesmo que elas queiram. A gente vai falar sobre isso na próxima aula. E para aquelas mulheres que não desejam utilizá-los. Então, assim, algumas mulheres não querem fazer a terapia hormonal, né? Elas querem fazer um processo mais fisiológico, mais natural aí
para o acompanhamento dos sintomas que surgem nesse período.